para o MEC o fechamento de cursos de direito que são considerados de baixa qualidade pelo Estado. Essa informação foi confirmada pelo presidente da OAB, o Luiz Fernando Pereira, durante uma entrevista aqui para o Grupo RIC. Ele que está no cargo há 3 meses, depois de ser eleito com 48% dos votos em novembro do ano passado. Durante a conversa com a repórter Thaís Camargo, Pereira ressaltou que no Paraná existem 130 cursos de direito, mas poucos conquistaram o selo de qualidade da OAB Paraná. Segundo o presidente da instituição, existe uma lista aí com os cursos de faculdades aqui no estado que tem um baixo índice de aprovação no exame da ordem e que esses cursos representam uma espécie de estelionato ao promover uma formação de baixa qualidade. Vamos conferir o que ele falou sobre esse assunto, a entrevista do Luiz Fernando Pereira. Como é que a OAB está enxergando tudo isso? Quando eu me formei, nós tínhamos 3 cursos em Curitiba, temos 30 cursos, 130 no Paraná. Nós fizemos uma análise rigorosa, comissão de ensino, analisando os requisitos do MEC e encontramos faculdades de direito que não têm condições de seguir funcionando. Nós vamos terminar o processo de análise e vamos pedir o fechamento para o MEC. Quais foram os critérios analisados? São os critérios do próprio MEC. O MEC diz quais são os requisitos mínimos e o Conselho Federal da Ordem estabelece outros, como, por exemplo, a média de aprovação no exame da ordem. Nós cruzamos esses dados de forma rigorosa, cuidadosa, para não cometer nenhuma injustiça, e em breve vamos anunciar o resultado da nossa análise e pedir o fechamento desses cursos. Quantos cursos, nessa primeira leva? Num primeiro momento, pela análise que ainda não está terminada, mas são 5 ou 6 cursos nesse primeiro momento, e nós vamos continuar durante 3 anos examinando todos os cursos de direito do Paraná para constatar se preenchem ou não os requisitos e vamos seguir pedindo o fechamento desses cursos. Na sua avaliação, qual o grande prejuízo para a área e também para a sociedade de termos tantos cursos e muitos sem qualidade para formar o profissional? Olha, a advocacia é uma profissão regulada. Nós cuidamos da liberdade, do patrimônio das pessoas. Os cursos devem ser sérios para formar bons profissionais. Os cursos que não são sérios e não formam bons profissionais não podem ficar abertos. Na sua avaliação, o que levou à abertura de tantos cursos aí de direito nos últimos anos? A regulação dos cursos superiores no Brasil foi capturada pelos grandes grupos econômicos, que forçaram a abertura desses cursos que não preenchem os requisitos. Nós, aqui do Paraná, vamos fazer a nossa parte. Presidente, a OAB já vem acompanhando essa situação já há algum tempo, tem esse diálogo com o MEC, como é que está? Eu diria que o Conselho Federal da Ordem, a OAB, lá de Brasília, perdeu essa batalha, na prática. Não conseguiu frear a abertura de novos cursos. Nós faremos, aqui do Paraná, a nossa parte. Vamos lá, as participações aqui pelo nosso canal do YouTube, também no WhatsApp, se chegar aí pode me encaminhar, tá, Tarcísio, sobre esse e também os próximos assuntos que a gente vai trazer na edição de hoje. É só a gente falar de OAB que os ouvintes começam a também pedir para que a instituição se manifeste sobre outros assuntos que são aí sensíveis à população, como, por exemplo, as ações do STF, aqui a opinião do Aderley Estevão e também do Douglas Rodrigues, lembrando disso. Mas o Fábio Selig trouxe mensagem falando que a OAB está certíssima. Gostaríamos muito de fazer o mesmo com as faculdades de medicina, por exemplo, reforçando a preocupação da população sobre a formação de profissionais de qualidade atuando no mercado. É importante reforçar que para ser advogado tem que passar na prova da OAB. Então, independente de você ter ali a formação do bacharel em Direito, ter se formado e estar numa instituição ali que não te deu a bagagem necessária, provavelmente não vai passar no exame da ordem e não vai poder atuar. Mas, de qualquer forma, existem outras maneiras que esses profissionais acabam ocupando algum espaço e atendendo no mercado, mesmo sem ter a qualificação adequada. Então, é uma fiscalização importante, mas que tem que ser feita de forma criteriosa, também com base lá no que o Ministério da Educação já prevê. O próprio Luiz Fernando Pereira disse que várias instituições estão violando regras do próprio MEC. Então, se o MEC não consegue fiscalizar, é aí onde entram as instituições de classe que representam a categoria, como no caso dos advogados, dos profissionais de direito, a OAB
e pode agir de alguma forma fazendo esse requerimento junto ao MEC para o fechamento dos cursos ou ainda para que eventuais irregularidades sejam sanadas. É mais ou menos esse o caminho. Quanto mais fiscalização em tudo, nesse sentido, a gente não está falando de burocracia, a gente está falando de fiscalização para garantir que regras já estabelecidas sejam cumpridas. Quanto mais luz sobre esses assuntos, melhor, é mais garantia de serviço de qualidade para a população, né, Carlos? Não adianta só abrir curso aí e não estabelecer a métrica mínima para uma boa formação. Olha, Beatriz, você tocou num ponto crucial, né? Quem deveria estar fazendo isso é o MEC, né? O MEC que permite a abertura de novos cursos no Brasil inteiro e deve sim fiscalizar como é que está a questão da qualidade de ensino. E aí, diante dessa falta de iniciativa do Ministério da Educação, a OAB do Paraná está dando esse passo aí para fazer esse corte, né? Porque o que a gente vê, eu peguei números aqui da Ordem dos Advogados aqui do Paraná, são 92.268 advogados inscritos hoje na OAB aqui do estado do Paraná. Então, se você pegar uma média, dá 128, um advogado para cada 128 paranaenses. Então, para cada 128 paranaenses tem um advogado. É uma profusão de alunos que saem das cadeiras ali da faculdade e vão para o mercado, muitas vezes com déficit na qualidade de ensino. E aí você tem um dos critérios que a OAB vai estipular para recomendar ao MEC o fechamento de cursos é a questão justamente da prova da ordem, que é difícil, né, dificílima, mas que tem ali já uma primeira peneira de quem está aprovando e quem não está aprovando, de quais cursos eles são oriundos. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai fazer esse trabalho, vai recomendar ao MEC, uma coisa que o próprio Ministério que deveria estar fazendo. A OAB lançou, tem aqui um OAB do Paraná, tem um selo chamado OAB Recomenda, em que dos 130 cursos, pelo menos esse é o último dado que tem aqui na página oficial da OAB, dos 130 cursos hoje existentes de direito aqui no Paraná, só 17 são recomendados pela OAB, então um pouco mais de 10%. Então é uma discrepância muito grande. Aí quando você escala para o Brasil, são mais de 1.400.000 advogados em todo o país. Então você não pode simplesmente, aí o presidente deixou isso muito claro na entrevista, a repórter aqui da RIC, dizendo o seguinte: olha, essa criação, essa profusão aí de cursos de direito que são abertos aqui no Paraná, atendem a interesses de grupos econômicos. Então, para os empresários é bom você abrir curso, tem demanda,